de reflexão para a gente. O que está acontecendo com a antropologia que não está pensando o jovem universitário? Vocês falaram o tempo todo de dimensões antropológicas, aliás, etnometodologia, a vida no campus, a permanência, alojamento universitário, regras de uso da universidade, isso tudo poderia e deveria ser objeto de reflexão da antropologia. Mas a antropologia se preocupou apenas nessa ordem, né? Um trabalho... Claro, esse alerta tem que ser dado. Eu estou falando de algo muito datado. Foram trabalhos de 99 a 2006, nessas áreas que estão aí. Claro, de lá para cá, a minha expectativa é que isso tenha explodido também na área da antropologia. Qual é o problema? Eu não posso dizer. Eu não tenho pesquisa sobre isso. A gente aprende isso nessa hora. O pesquisador vai falar do que ele pesquisou, daquilo que tem evidência. Eu não posso dizer. Eu posso até intuir. Eu intuo que a antropologia também tenha reagido a essa ebulição da expansão da universidade. Eu intuo que todas as áreas responsáveis do conhecimento da universidade brasileira não estão insensíveis às mutações sociais pelas quais passa esse país. E uma das mais importantes é a expansão do ensino universitário, ainda que seja uma expansão majoritariamente no ensino privado, mantendo uma tendência da década de 70. A expansão foi majoritariamente no ensino privado, mas há expansão significativa também no ensino superior público. Tá? Então, esse é um dado para a gente pensar. E um outro dado, o sujeito ausente ali é a ciência política. Não está ali. Um tema interessante, importantíssimo, na década de 60 e 70, era a mobilização dos estudantes. Ou seja, o jovem radical, a transformação da sociedade pela via do movimento estudantil, desapareceu. É como se não houvesse mais que sistematizar o tema da política na universidade. A minha desconfiança, hoje a reitoria da universidade está ocupada. A minha desconfiança é que a ciência política já vai ter que acelerar o passo para tentar entender o que está acontecendo com a militância estudantil, com o tema da política na universidade. Há uma renovação geracional do ponto de vista, não sei como é aqui na federal de vocês, nas federais de vocês, mas há uma renovação da militância estudantil na universidade. Então, é um tema que já pode ter sido tratado de 2006 para cá. Bom, aí a distribuição desses trabalhos, né, a mesma coisa, só que numa tabela. E esses foram os temas que nós não elegemos, mas que se impuseram. Claro, é um arbitrário. Eu poderia jogar uma tese para cá, outra tese para lá, criar outro tema, mas eles foram se afirmando num processo alongado de discussão. Então, o primeiro, acesso e condições de permanência no ensino superior. A educação sempre vai ser a maior frequência, porque ela é a área, né, que mais contribuiu. 20 trabalhos, serviço social 5, sociologia 2, antropologia nenhum. A única tese da antropologia é nesse campo, opiniões, interesses, experiências de estudantes universitários. É quase que um tema coringa, né, que não é um campo, vamos dizer assim, orgânico, em torno de autores, metodologias, é um campo coringa, que expressa também, eu já estou adiantando alguns resultados da análise, que eu posso ter que correr daqui a pouco, expressa também uma fragilidade desse campo emergente de estudo da juventude. Ou seja, são poucos os temas, na verdade, o campo que eu diria que é mais consolidado, que tem mais trajetória em torno de autores, metodologias, é esse aqui, da análise de trajetórias e longevidade escolar nos meios populares, onde está a tese do nosso amigo Elcio. Né? Ou seja, que pega uma tradição francesa, que investe numa tradição Maria Braga Viana, Nadir Zago, Zaya Brandão, Wanda Lacerda, quer dizer, uma tradição de orientadores que persistiram no tema e tem adensado o debate, tem inovado e tem dialogado com a tradição de pesquisa. E isso estrutura um campo. A lógica de balcão, né, que predominou no estado da arte, ou seja, o que é a lógica de balcão? O orientador não orienta com persistência aquele tema, ele tem orientadores que orientaram apenas uma tese ou uma dissertação, depois foram orientar outra coisa, ele não persiste no tema, e recebe, por vezes, por políticas frágeis também dos próprios programas de pós-graduação, ausência de linhas de pesquisa consolidadas, ausência de acúmulo, recebe teses e dissertações numa lógica de balcão. O aluno chega lá e fala, eu quero estudar isso. Ah, legal, eu aceito, venha.
e não acumula, daqui a pouco é outro, e isso aparece depois na grande dispersão de orientadores que orientaram uma, no máximo 2 teses sobre o tema, né? Então, poucos que orientaram 4 ou 5 trabalhos nesse conjunto de 100 e tantos trabalhos. Isso ajuda a criar aquele processo que eu falava anteriormente de autorreflexão sobre o campo. Ou seja, nós estamos persistindo no tema, nós estamos acumulando sobre o tema, ou nós estamos borboleteando sobre os temas? Essa é uma pergunta que os campos de investigação têm que se fazer, né? Porque se você não acumula, se você enfrentar muitos temas ao mesmo tempo. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui, para não cometer uma injustiça, mas eu não vou aprofundar o debate. Nessa distribuição dos temas, nós entramos também na seleção de trabalhos que poderiam muito bem estar no tema, no capítulo Jovens Universitários, mas que ficaram à parte, que foi o tema dos jovens negros, né, da juventude negra, dos jovens negros, pela importância, né, do tema e também pela, vamos dizer assim, tematização do tema. Quem vai estudar, e nesse período especialmente, quem foi estudar juventude negra, cotas, acesso à universidade, afirmação étnico-racial, não estava, digamos, a passeio, vamos dizer assim. Em geral, não foi um tema escolhido no balcão do supermercado. Eu quero fazer uma tese, eu vou escolher... Não, eu vou jovens negros. Não. Em geral, as pessoas que foram fazer tese e dissertações sobre o tema da juventude negra eram pessoas altamente implicadas com o tema, preocupadas, que viveram na pele o estigma, o preconceito, a dificuldade do acesso à universidade. Isso alterou o resultado do trabalho. Alterou positivamente, porque eram sujeitos implicados e sabiam na pele do que estavam falando, e, por vezes, alterou negativamente, porque o campo heurístico ficou encurtado. Pessoas que fizeram mais afirmação, mais militância, mais denúncia do que reflexividade. Isso está lá. Isso está lá e é inegável, né? E a gente tem que parar sobre isso. E esse é um desafio para o campo, mas também para os militantes do campo. Ou seja, o que é fazer conhecimento qualificado, importante para a sociedade, mantendo a implicação, compromisso, mas, ao mesmo tempo, mantendo o compromisso heurístico, ou seja, de interpretação, né? Mesmo que o resultado não chegue àquilo que você inicialmente pensava que seria. Então, esse é um debate. Qual é a distribuição desse tema? Esse artigo ficou inconcluso por circunstâncias de percurso das pessoas que estavam escrevendo. Uma orientanda de doutorado minha, que está terminando agora, e ela, terminando, ela vai ficar mais livre para fazer, junto comigo. E a Nilma Gomes, nossa colega lá da FMG, a gente chegou a produzir um artigo com 42 páginas e engavetamos. Não ficamos satisfeitos. Está começo, meio e fim, está com temas, está bonitinho, mas não ficamos satisfeitos. E aí resolvemos, nos comprometemos a atualizar o artigo, com calma, escrever. E aí acho que é uma coisa de compromisso com a própria temática mesmo, né? Acho que tem que ser algo, ou a gente fica muito satisfeito ou não bota na rua. Então esse artigo está para sair ainda, e não saiu no livro. Então, a divisão dele: pertencimento étnico-racial, são 27 trabalhos, a questão racial no ensino superior, 25 trabalhos, e trajetória de acesso ao ensino superior, pré-vestibulares, para negros, inserção profissional, 11 trabalhos. Ou seja, nós temos aí 36 trabalhos, do total de 64, localizados no campo do jovem universitário. Isso é o impacto do social sobre a academia. Não tenho dúvida, é o impacto do social sobre a academia. A academia demora a reagir, ela está sempre um passo atrás do social, mas ela reage. Então, esse é um resultado da preocupação em relação a isso. Então, claro que o outro tema, questão racial, pertencimento étnico-racial, está distribuído também por a questão da professora negra, a questão da educação infantil, crianças negras e por aí vai. Tá? Bom, então, a questão racial no ensino superior é um subtema que apresenta maior concentração de trabalhos, no doutoramento, né? Ou seja, e isso é interessante, que seja no doutorado que o tema do jovem negro esteja emergindo. Isso se não é uma garantia de qualidade, é uma garantia de que ele está entrando por cima, não está entrando com mestrado, está entrando com pesquisadores em vias de consolidação de carreira. Isso é importante, é alvissareiro, né, vamos dizer assim.
a presença de estudantes negros no ensino superior, razões históricas, inclusão e exclusão, acesso e permanência. Essa é uma recorrência, né? E aí eu diria, como eu li todos os trabalhos, eu poderia dizer muito rapidamente, é que parece que quem estuda essa temática tem um pedágio a pagar. Vai lá atrás, comete muito historicismo. Tem que contar toda a história dos negros no Brasil, tem que contar toda a história dos movimentos negros, tem que contar, e por vezes perde o objeto. Parece aquele jogador que vai bater o pênalti, vai no meio de campo, quando chega na bola está cansado já. Não precisa fazer isso. Mas o que acontece? É um campo ainda emergente, há uma necessidade de dizer, isso é uma vergonha para esse país. Ainda, os pesquisadores da questão racial ainda sentem a necessidade real de denunciar, de dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir, e eles gritam alto, e por isso que eles vão lá atrás. E isso cria consequências, os trabalhos ficam muito grandes, os trabalhos vão perdendo foco. Tá? Então, o tema da historicização está muito colocado nessa perspectiva de recuperação, sempre uma recuperação histórica. É como se eu tivesse que falar da democracia hoje na sociedade brasileira e tivesse que fazer um inventário sobre os gregos. Algo assim que está acontecendo. O posicionamento dos jovens sobre a adoção da política de cotas, esse é um tema tenso, né? Especialmente pela contrariedade de muitos jovens negros contra as cotas, né? Ou seja, a ideologia não é uma coisa, é como o cachorro, o conceito de cachorro, né? Morde muito. A ideologia do branqueamento, a ideologia do mérito fez estrago. Eu não preciso dessas cotas. Eu posso passar sozinho, isso está muito retratado aqui, trabalhado, e você sente que os pesquisadores estão angustiados em tratar esse tema, e por vezes denunciam a alienação daquele que não concorda com as cotas. Ou seja, prejudica o campo de interpretação. Porque, na verdade, o desafio é o que constituiu, qual é a gênese dessa alienação, digamos assim, e não denunciar que o sujeito é alienado. Então, tem esse tipo de problema. A outra questão é a experiência dos jovens negros cotistas e não cotistas nas universidades. Olha, esse é um balão, é um foguete que estava subindo na época. Eu tenho a impressão que esse foguete está bem estacionado hoje, né? Está orbitando em torno das preocupações desse observatório, né? do grupo da FMG, de todos os NEABs desse Brasil. Né? Eu acho que esse tema que estava subindo, a minha desconfiança é que ele hoje está com o farol, né, tentando perceber, e vai impactar as políticas da universidade. Ou seja, entrou, ia para ficar. Permanência, condições de permanência. Esse tema que estava ainda residual, eu acho que hoje é um tema que está se afirmando. Eu falo acho porque a gente não tem as novas teses. São os dados muito rápidos, né, ou seja, 54% dos jovens, esse negrito, que para mim é fundamental, não possui as qualificações formais para o ingresso no ensino superior. Ou seja, a situação, a universidade não sofreu a pressão que deveria sofrer para a real democratização. Alguém falou hoje aqui de 6 milhões de inscritos no Enem. Qual é o estoque possível? São 54 milhões. É por isso que é radicalmente importante influenciar o ensino médio. Né? São duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, é um falso debate, cotas ou melhoria da escola de ensino médio, de escola básica. São as duas coisas. São as duas coisas, porque é sobre esse déficit que vai incidir a mais rápida e mais qualificada abertura da universidade para as classes populares, especialmente as classes populares que foram vítimas desse passivo, os mais negros, mais pobres e mais periféricos. Beleza. Em números absurdos.